Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Como foi o seu longão ou a sua prova? E por falar em prova, nesse final de semana nós tivemos carpedianos participando de vários eventos, seja lá no Rio de Janeiro, aqui em Sertanópolis ou lá em Floripa, com esse timaço que foi lá representar a Carpedinha nos 10 km, nos 21 e nos 42. Tinha galera da Carpedinha para todo lado lá em Floripa, invadimos Floripa e tivemos só resultado bom. Parabéns para todo mundo que se superou nos 10 quilômetros, que fez seus primeiros 10 ou que fez ótimos 10 quilômetros lá em Floripa. Para quem fez os seus primeiros 21, muita estreia lá nos 21 em Floripa também. Muito tempo bom dessa galera que estava muito bem treinada. E o que falar então dos maratonistas? Uma galera foi lá fazer maratona, uma preparação para maratona aí de 8 atletas, incluindo o Anderson que competiu semana passada e mais 7 atletas que competiram esse final de semana. Parabéns para todos vocês, galera. Vocês arrasaram na preparação, nos treinamentos e na prova. Saiu tudo como planejado. Parabéns, vocês foram demais. Todo mundo dos 10, dos 21, dos 42, o Felipão aqui em Sertanópolis, o Almir lá no Rio de Janeiro. Parabéns, galera, quanto orgulho de vocês. Aqui é Carpedinha, tamo junto. E por falar nisso, vamos aos treinos da semana, né, galera? Tô felizaço demais. Gente, eu e a Débora, Matheus, todos os professores estamos radiantes com esses resultados de vocês. Então é muita alegria mesmo para gravar esse vídeo aqui dos treinos da semana, mas também para dar os parabéns para vocês, viu, galera? E vamos lá então falar dos treinos da semana, treinos para essa galera que competiu e também para a turma do EAD, para a turma que não competiu, para a turma aqui de Londrina que está se preparando para outras provas. Nós faremos um período de transição dos semestres, do primeiro semestre para o segundo semestre. Então é muito importante que a gente faça alguns treinos regenerativos e nós faremos uma sequência de 4 treinos regenerativos para finalizar o semestre, tá, galera? É muito importante que vocês entendam que o planejamento esportivo, a periodização do treinamento esportivo, ela deve ser uma periodização ondulatória, porque nós fazemos o treinamento de base, também chamado de período de preparação geral. No período de preparação geral nós temos alguns objetivos, depois nós entraremos então no período específico, e no período específico então nós vamos cada vez mais ganhando performance, né? Saindo de um condicionamento físico, do ponto A, para buscarmos um pico de performance no final do semestre, né? Nos últimos meses ali do semestre, da nossa periodização ali no período específico. A partir dali, pessoal, não dá pra gente querer continuar progredindo sempre, incessantemente, porque em um momento a gente vai ter problema se a gente querer forçar cada vez mais o desempenho. Imagine que você chegue num platô e você começa a treinar cada vez mais forte, cada vez mais volume e você não se desenvolve mais. Isso é um sinal que você chegou num platô. Se você continuar insistindo, vou treinar mais forte, vou aumentar o número de tiros, vou aumentar a quilometragem semanal, aumentar o volume, aumentar a intensidade, e você percebe que o seu desempenho não melhora, pelo contrário, ele pode começar a cair, você pode começar a ter problemas de imunidade, começar a ter vários sintomas do overtraining, porque você está insistindo em progredir no momento que o seu corpo já atingiu um platô, atingiu um auge. Então, quando a gente chega nesse pico de performance, é necessário que a gente realize as competições, porque nós estamos no pico, né? E depois a gente realiza um período que a gente chama de transição. A gente realiza alguns treinos regenerativos, a gente recupera dessa sequência de treinamentos, desse empilhamento de treinos que nós realizamos ao longo de um semestre inteiro. Então é importante que a gente se recupere para iniciar um novo semestre. Então, claro que a nossa performance ela vai cair um pouquinho nas próximas semanas, mas é justamente essa queda que vai fazer com que a gente acomode essas adaptações fisiológicas que a gente adquiriu ao longo do tempo. E a partir de um novo, então imagina que a gente começou aqui, chegamos aqui, né? Do ponto A nós viemos para o ponto B. Agora, no período de recuperação, a gente vai chegar no ponto C, que não vai ser tão baixo quanto A, claro que não, nem na metade aqui, a gente vai descer um pouquinho no ponto C, que após então esse período de regeneração que a gente chama de período de transição. E a partir desse ponto C nós vamos começar um novo período de base, um novo período específico, para novamente nós atingirmos um pico de performance e competir novamente no segundo semestre, tá bom? Então esse padrão ondulatório a cada semestre vai fazer com que nós tenhamos picos de performance, seja aqui, crescentes ao longo dos anos, ao longo dos semestres.
Essa é a ideia. Mas entre um pico e outro, a gente tem um vale, a gente tem uma recuperação necessária para que a gente possa continuar progredindo. Então, para a gente continuar progredindo, não é uma linha reta, não é uma progressão contínua de desempenho, mas é uma progressão onde nós temos então essas fases da periodização de treinamento, tá? Então podemos dividir, simplificando, em 3 fases, tá bom? Período de preparação geral, período de preparação específica e período de transição, que é justamente a transição de uma preparação específica, de um pico de performance, né, de um momento de competitivo, né, de um período competitivo, para um novo período de base, então período de recuperação, período regenerativo. Então nós faremos 4 treinos em sequências de rodagem de baixo volume e baixa intensidade. Então essa semana nós temos a primeira rodagem da semana, leve, zona 1, zona 2, percursos mais planos, e corridas contínuas não muito extensas, tá bom? E nem intensas, são treinos regenerativos. O segundo treino da semana, a mesma coisa, rodagem leve, contínua, regenerativa, não muito extensa e pouquíssimo intensa, né? Intensidade leve. E o longão desse final de semana é um longuinho, reduzimos também o volume do treino longo para que ele também seja um treino regenerativo, um treino de baixo volume, baixa intensidade. E depois da outra semana eu vou explicar, claro, na semana que vem, a próxima semana de treinamentos, mas ela começa com uma rodagem leve também, tá? Então serão 4 treinos de rodagens leves, de baixa intensidade, baixo volume, para que depois a gente possa entrar no novo período de base, depois um novo período específico e um novo pico de performance que promete ser melhor do que o anterior. Essa é a ideia, essa é a sacada, esse é o trabalho que nós vamos desenvolver com vocês para que a gente possa melhorar sempre um pouquinho mais, que é aquilo que a gente quer. A gente pode, claro, mudar às vezes o nosso objetivo. Nosso objetivo pode ser provas mais longas num determinado momento. Alcançou aquele objetivo, a gente pode mudar para provas mais curtas e dar preferência à velocidade e não à resistência. Aí cada um de vocês vai conversando com a gente para que a gente possa então direcionar o treino para o seu objetivo, para que você alcance então esses resultados, esteja sempre feliz, animado. Lembrando que, claro, esses objetivos são um pano de fundo para a gente se motivar a sempre cuidar da nossa saúde, que é o principal. Nós não somos atletas profissionais, nós não precisamos melhorar o nosso tempo para sobreviver, né? Não é o nosso trabalho, mas é um fator de motivação, um fator que a gente se sente sempre desafiado a se manter ativo, se manter treinando, buscando esses resultados, né? Todo mundo que treina, a gente quer ver progresso, a gente quer ver o resultado, certo? Então, o nosso planejamento é dessa forma, justamente para que a gente possa ter um progresso, uma melhora a cada ciclo de treinamento, a cada semestre, e assim a gente vai estar sempre animado a treinar para que a gente continue então progredindo. Beleza, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, mande recados aqui pra gente. Um bom descanso aí para todo mundo que competiu esse final de semana. E não deixem de ir aos treinos, a não ser que você esteja sentindo muitas dores, aí vale a pena sim descansar mais dias, mas os treinos serão regenerativos. Então a gente aguarda vocês, a gente quer ver as medalhas, a gente quer tirar foto e a gente quer trocar muita ideia, porque uma das coisas mais legais é justamente essa troca de experiência, de vivência, né? Experiência de vida que a gente tem com esses eventos que a gente participa, que muitas vezes são transformadores, nos ensinam muito. E a gente quer aprender com a experiência de vocês também, tá bom? Valeu, galera, uma ótima semana, um bom descanso para todos, nos vemos nos treinos, um forte abraço!